Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez aqui em estudo, Senhor, te louvando, aprendendo a Tua Palavra. É uma forma de louvor, uma forma de adoração, aprender a Tua Palavra, para te obedecer e te servir mais e melhor, mais em quantidade e melhor em qualidade. Pai, que a Tua Palavra graça e êxito, que a Tua Palavra prospere para aquilo que ela foi escrita e chegou até nós, que ela traga cura, libertação, edificação, santificação, capacitação, que ela nos encha do Teu Espírito Santo, ó Pai, que ela aguça nossos ouvidos para a Tua voz, abre o nosso entendimento para os Teus mistérios, Senhor, e nos ajude a ser melhores maridos, esposas, filhos, filhas, netos, avós, tios, tias, primos, parentes, familiares, vizinhos, empregados, patrões, alunos, professores, ó Pai, enfim, melhores seres humanos, ó Pai, nos ajuda a sair daqui melhor que entramos uns para os outros e não e nunca um do que os outros. Em favor dos que estão ausentes, só abençoa, gracia igualmente, que por motivo de força maior justa não pode estar aqui. Os fracos fortalece, caídos, levanta, os enfermos cura, os oprimidos, ó Pai, arrebenta cadeias, grilhões, correntes, algemas que impedem e aprisionam o Teu povo em casa e os impede de entrar por essas portas. Os que não querem, encontra com eles no caminho de Damasco, e a todos que chegaram, só abençoa, rica e abundantemente. Te pedimos isso na certeza de que nos ouves, para o louvor da Tua glória, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Então, terminando o livro de Atos, falei que Atos é o diapasão da igreja, é o aferidor. Expliquei que em Atos dos Apóstolos nos é estabelecido um trilho, um modo de agir, um modo de viver, um caminho a seguir, um status quo até que Cristo chegue. Veio a Igreja Católica e misturou o Evangelho com o catolicismo, com os costumes, o sincretismo, as religiões. Aí fez o catolicismo romano e aí a gente saiu do trilho. Aí vem Lutero vem, entra com o protestantismo, Lutero nos coloca no trilho. Mas aí vem a igreja anglicana, vem a presbiteriana, vem batista, vem metodista e nos coloca dentro de uma religiosidade. E hoje a gente precisa olhar para Atos dos Apóstolos para a gente saber onde é que a gente está, se localizar como igreja. O maestro, quando ele usa o diapasão, o irmão chega, irmão, vamos cantar o hino tal da harpa. O hino tal é um tom tal, ele vem com o diapasão, ele dá o tom para os músicos, ele vem ele dá o tom, é o diapasão, alinha a orquestra, né? Então o diapasão é para isso. O Atos dos Apóstolos é o diapasão da igreja. Aí estamos estudando na terça-feira eclesiologia, eclésia, igreja, logia, estudo da igreja, Atos dos Apóstolos, e depois de Atos dos Apóstolos tudo que aconteceu depois de Atos dos Apóstolos até os dias de hoje. Então estamos estudando a história da igreja para nos aferir à luz da história, para saber se estamos dentro da vontade de Deus, a quem menos do que Deus quer, ou além, inventando, acrescentando coisas, distorcendo e deixando de fazer exatamente o que Deus queria de nós. É para isso que serve a história, é para isso que serve o livro de Atos dos Apóstolos, é para isso que Paulo falou o Antigo Testamento, não, o Antigo Testamento de frente para cá e para lá, o Antigo Testamento foi escrito e foi deixado para nós, para que olhemos para ele e aprendemos com os erros de Israel, porque não podemos cometer hoje os erros que eles cometeram no passado, senão teremos o futuro igual dele, de desprezo e de perdição. Para isso serve a história. A história serve para nos aferir. A história serve para, como se fosse um espelho da expectativa. Quando eu olho para Atos, eu vejo como Deus espera que eu esteja. Quando eu olho para Atos, eu vejo como Deus gostaria que eu estivesse andando. Quando eu olho para Atos, eu vejo como Deus gostaria que eu estivesse agindo. Quando eu olho para Atos, eu vejo como Deus gostaria que eu estivesse vivendo. Quando eu olho para Atos, eu vejo como. E aí eu me vejo. Deus queria eu assim, eu estou assado, né? Deus queria eu assim, eu estou assado, eu estou cozido, eu estou frito, eu estou de palhaçada, né? Então a gente tem que se aferir. Então Atos dos Apóstolos é um livro que está no lugar onde ele está, porque foi de Deus ele ser inspirado a ser colocado onde ele está e ele ser escrito. Então ele tem essa utilidade para nós. Então, maior utilidade de Atos dos Apóstolos, além de história, né? Conhecimento é aferição de vida
com Deus como igreja. Irmão Cláudio, mas tem igreja que abriu mão de algumas coisas, mas você sabe que é da vontade de Deus para você. Para você. Para você. A gente não vai para você. Não vai para você. Tínhamos uma equipe de oração. A irmã bloqueada na igreja, o irmão bloqueado na igreja, a jovem bloqueada na igreja, porque pregava a verdade, falava a verdade, vivia a verdade. Muito santarrona, muito metido a saber de tudo, a igreja travava. Deus juntou numa caverna de Adulão um monte de gente renegada pelas suas igrejas, pela sua posição diante de Deus. E Deus me fez eu ficar sabendo que tinha esse grupo, e alguém me convidou para fazer parte desse grupo. O que a gente fazia? Porque a igreja não estava fazendo. Só isso. A gente tinha o nosso dia de culto, a gente tinha nossas obrigações na igreja, eu era professor, tinha responsabilidade, tinha lá minhas reuniões, mas quando eu não estava envolvido com a religiosidade da igreja, com os desvios da igreja, eu estava fazendo aquilo que Atos dos Apóstolos espera que eu faça. E eu tinha um grupo de malucos igual a mim, minha esposa, que fazíamos aquilo que Atos dos Apóstolos fazia. Então a gente obedecia a nossa liderança, a gente estava em comunhão, a gente estava fiel, mas a gente fazia também o que Deus queria. Então, é pessoal. Isso aqui é pessoal, Atos é pessoal. Se eu ficar esperando todo mundo fazer para fazer também, não vai dar certo esse negócio. Alguém tem que estar fazendo. Alguém tem que ir. Alguém tem que sair. Ok? E Atos dos Apóstolos está aí para nos ajudar a isso, tá? Então vamos lá, características especiais. Nessa apostila, extraída da Bíblia de Estudo Pentecostal, que é a Bíblia que é indicada por esse ministério para quem é da Assembleia de Deus, ela é a indicada. Irmão, tem outra Bíblia pentecostal chamada Plenitude, eu não aprovo. Tem outra Bíblia pentecostal chamada não sei o que, não aprovo. Eu só aprovo, eu só ponho a mão no fogo pela Bíblia de Estudo Pentecostal e já digo, há erros ali, há equívocos. Então, dos equívocos, os menores são os que estão nela. Então, é a que eu indico. Nessa apostila tem 9 principais destaques. Eu estou na página 2 de 3 da apostila, ok? Está lá, características especiais. A página 2 de 3 aqui, ó, onde é que está o número da página? É só olhar, ele está na 2 de 3, eu tenho que olhar. Se eu estou na 2, tenho a 1 de 3, tenho a 3 de 3 e tenho a 2 de 3. Na 2 de 3 eu tenho 2 tópicos. Eu tenho o tópico características especiais, eu tenho o tópico princípios hermenêuticos, né? Tá aí, a apostila está aí. Então, características especiais só tem um parágrafo. E nele está escrito o seguinte: 9 principais destaques assinalam o livro de Atos. Existem 9. Nessa apostila aqui, tem outras apostilas que tem 15, tem outras que tem 20, tem outras que tem menos. Nessa, esses teólogos aqui resolveram destacar, salientar só 9 observações, ou só 9 características especiais. Número 1. A igreja, artigo definido, única. Atos revela a origem do poder da igreja e a verdadeira natureza da sua missão, juntamente com os princípios que devem norteá-la em todas as gerações. Isso é coisa da minha cabeça, não, está aqui. É coisa só daqui, não, tem outros comentários. Há outros teólogos. A história mostra que não é só o irmão Cláudio, não é só os escritores, os teólogos que fizeram a Bíblia de Estudo Pentecostal, comentário pentecostal de Bíblia, comentário pentecostal. Não, há outros teólogos e outras vertentes teológicas de outras denominações que também creem, por inspiração do Espírito Santo, que o norte, quem dá é a Bíblia. E o norte da igreja, com relação à sua missão e a como ela deve viver, é Atos dos Apóstolos. Ou seja, todos os outros livros da Bíblia trabalham com o indivíduo. Atos trabalha com o coletivo, ok? Com a igreja, a reunião dos membros, ok? Dos irmãos. Então, é o que se espera, é o que se crê. Segunda característica especial do livro de Atos é que o Espírito Santo, a segunda é o Espírito. A terceira pessoa da Trindade é mencionada 50 vezes. O batismo no Espírito Santo, né, mergulhado, ungido, envolto, né, e o seu ministério outorgam poder, ousadia, santo temor, sabedoria, direção e dons espirituais.
Ok? É isso que se deve esperar do Espírito Santo atuando na igreja. Reflexo de que o Espírito Santo está usando a igreja e não a igreja está usando o Espírito Santo. Algumas dessas características aqui. Seria mais ou menos isso. Essas características aqui, né? Sabedoria. Tiago fala sobre a sabedoria que vem do céu e que vem da terra. Direção. João capítulo 14, versículo 14, ali depois do 15 em diante, do 12 em diante, vem falando, quando ele vier, ele vai dirigir a igreja. Ele vai dirigir. Entendeu? Então, quando a gente vê determinadas coisas sendo feitas e se atribui ao Espírito Santo, e eu leio a palavra e examino, eu olho e não tem nada a ver com a obra do Espírito Santo. Se é o homem dizendo que é o Espírito Santo está dando direção a ele, não é. Então, por isso que eu tenho que ler, por isso que eu tenho que meditar na palavra do Senhor, por isso que eu tenho que estar debruçado na palavra do Senhor, para saber se o que está sendo feito realmente é na direção do Espírito Santo, ou é na direção do que eu bem se quer e bem entende. Então, algumas características da ação do Espírito Santo são essas aqui, ok? Número 3, qual é a terceira característica especial do livro de Atos? A mensagem da igreja primitiva. O pastor hoje foi muito feliz, né? Na pregação, veio corroborar com a terceira característica especial da igreja de Atos, né? Lucas, igreja de Atos não, a igreja de Cristo, relatada no livro de Atos. Lucas relata com habilidade os ensinos inspirados de Pedro, Estevão, Paulo, Tiago e outros, apresentando assim um quadro da igreja primitiva não encontrado em outro lugar do Novo Testamento. O que se era ensinado, falado, a mensagem que era trazida dentro da igreja, a mensagem que era trazida, né? Eu não gosto da palavra mensagem, eu gosto da palavra pregação. Eu tenho dificuldade com mensagem. A mensagem para mim fica meio esquisito. Vamos supor, eu tenho o meu conhecimento, eu tenho a oportunidade de pregar e eu tenho a palavra de Deus, ok? E eu tenho a palavra de Deus. Qual é a minha função? Coração do crente. Fazer uma dinâmica aqui. Coração do crente. Assim diz a palavra do Senhor. Entenderam o que é pregar? Fixar no coração da pessoa o que a Bíblia diz. Isso é pregar. Pregar a palavra. Conhecimento, vida de jejum, oração, estudo da palavra, oportunidade e a palavra. Fixar no coração. Pregar a palavra, né? A mensagem fica meio esquisito, o termo mensagem, sei lá, eu tenho dificuldade. Então eu gosto mais de pregar a palavra do que ter uma mensagem, um recado para dar para os irmãos. Perde um pouco do peso da coisa. Palavra de Deus, eu tenho uma mensagem, sei lá, sabe, perde um pouco da reverência, perde um pouco do temor, né? Eu tenho uma mensagem, assim diz o Senhor, sei lá, eu acho que gera um temor, assim diz o Senhor, trago a palavra de Deus do que eu tenho uma mensagem. Eu tenho, é Ele que vai falar. Fica meio, sabe? Fala, meu pastor. Eu concordo com você, porque eu acho que você é um especialista de uma mensagem, tira aquela responsabilidade de você ter a obrigação de fixar aquilo, pregar aquela mensagem. Fixar, fazer de tudo para aquilo ficar no coração. A mensagem é bem desencargo de consciência. Eu estou falando, agora eu vou pegar, vou fazer questão, como disse Deus a Ezequiel, né? Escreve o pecado desse povo com ponteiro de diamante no bronze para que não se apague. Olha só a situação. O que Deus espera do pregador? Que o camarada sai da igreja para aquilo lá, meu Deus do céu, lascou. Aí ele vai dormir, minha esposa sabe, o rapaz botou uma 12 na cabeça da esposa. E eu estou discipulando ele. E ele me viu na frente dele com o dedo assim, fazendo assim para ele. E eu não abesti a boca, e a minha voz ecoava no dedo do ouvido dele. E ele querendo, e ele ali tremendo, ele me via, ele desistiu. A esposa dele, na noite anterior, brigou com o marido, despertou a ira do marido. Quando ela dormiu, ela sonhou comigo, fazendo assim, e eu falando com ela. Depois que ele tentou matar a esposa dele, ele foi orar, e ele me viu falando com ele. Passou meia hora, eu bato na porta dele, e aí ele pira, já vi,
O que houve? Desde ontem à noite você está importunando a minha família. E por causa da sua importunação eu não matei minha mulher hoje. Porque eu prego a palavra, eu não trago mensagem. Eu não brinco, eu não negocio esse negócio. E porque eu não negociei, tem uma vida viva. E tem um homem fora da cadeia. Se eu negocio. Se eu negocio esse negócio. Se eu brinco com isso. Minha esposa sabe quem é. O homem se ajoelhou no meio da rua. Eu orei por ele. Estão vivos até agora. Mas ele fala. Ontem à noite minha esposa me infernizou. Depois ela quando ele foi pedir perdão, filha, eu vou te pedir perdão, porque aconteceu isso, eu vi isso e isso. Eu também ontem, eu te infernizei, criei a situação. Quando eu fui dormir, eu sonhei também. E os dois ficaram olhando um para o outro. Meu Deus, Deus está usando o irmão Cláudio para tentar não deixar coisa. Deus está usando o irmão Cláudio e a gente não está entendendo o que Deus quer com a gente. O irmão Cláudio está vindo, está batendo na porta, está dando, está ensinando, e a gente está. Quando eu bato na porta dele, ele surta. Falei pra Helena, até engraçado ele chorando, né? Minha remela desse, o catarro desceu pela boca. Ei, glória a Deus. Aí torçava a mão, se abraçava, glória a Deus, aleluia. Vou apertar a mão não, tá cheio de meleca esse negócio aí, dá um soquinho. Fala, irmã Helena. Rápido, irmã Helena, que a gente tem reunião. É porque eu já não era pra eu ter empolgado aqui. Desencargo de consciência. Não, cobrança. Um testemunho público. Sim. Parece que o pecado é a plateia para quem eu prego. Mas o pastor falou hoje que a pregação tem que tirar o pecado da igreja. Tem que sair. Não é para a pessoa ouvir e continuar. Ela tem que ouvir e abandonar. Tem que largar ele. Confessar, pagar o preço. Né? Pagar o preço. Quando nós temos um compromisso de pregar a palavra, segundo esse compromisso, o cara, se ele não quiser mudar, ele não vai ficar todo empolado todo dia. Essa é a vontade de você pregar. Você vai espremendo ele mesmo. Uma hora ele pula, ele muda, ele pula. Sim. É todo de uma pancadinha na cabeça. Mas tem uma hora que ele vai falar assim, minha capa caiu, eu ainda não sei. Todo dia a mesma coisa pra mim. Aí ele mete o pé porque ele acha, aqui eu não engano mais ninguém. E de repente o pastor nem sabe, mas pô, não sei porque eu estou pregando, mas Deus sabe porque está mandando eu falar. E o camarada já se toca, eu acho que minha capa caiu, vou embora. Porque o que a Bíblia diz o seguinte, quando o irmão sabe que o outro está em pecado, a Bíblia diz que ele tem que ir lá e falar. O individual. Porque isso, vamos voltar agora para a questão da igreja, pastor. Isso não é problema do processo. Eu fui até você, a gente disseram, estão falando isso procede. Isso procede, meu irmão. Vamos consertar isso aí. Deus, né? Agora, você traz aí, eu estou falando como pastor. Aí a informação chega para falar, falaram. Se o pastor for levar isso, eu vou falar bem bravo. Eu sou obrigado. Se eu não tenho, eu tenho que falar que eu vi. Se eu falar que eu vi, eu menti. Se eu envolver o outro pode negar também. Também pular fora. Então, qual é a arma do pastor? Pregar a palavra na tribuna. Né? E cobrar da sua igreja a prática dela. Mas o que está falhando mais é no individual. Sim. É o irmão com o irmão. Porque a pessoa esconde do pastor, mas não esconde do outro. No outro ele confessa, ele conversa, pede ajuda e oração. E às vezes não tem. Ou a gente vê também, né? A gente vê, porque ele não se esconde muito do irmão. Ele procura se precaver da vista. Mas não dá para enganar todo mundo o tempo todo. Uma hora a capa cai. Então o que está faltando na igreja é esse compromisso com o irmão. Uma Bíblia diz que o teu irmão é pecado, vai lá, chama a atenção. Se ele não te ouvir, você está ciência. Aí eu vou passar. Ele está com ciência disso.
E aí ele vai levando até, porque quando é que chega no ministério? Quando tem mais de 2 ou 3 testemunhas. Foi o que Jesus disse. Aí Paulo fala, não aceite acusação sem no mínimo 2 a 3 testemunhas. Então tem ali, formou, então dá para ir para frente? Então vamos em frente e resolver aqui dentro, entre nós, né? A Bíblia já disse como tem que acontecer. A gente só tem que colocar em prática. Só que tem um problema, pastor. Tá me julgando, eu fico, meu Deus do céu. Hebreus capítulo 10, não abandone a vossa congregação como é costume de muitos. Antes frequentai e ademoestai uns aos outros a vigilância, a obediência, a prudência. É um com o outro, irmão, vamos lá, hein? Vamos ficar firmes. Tá me julgando? Você tá se metendo na minha vida. Você não pode viver a palavra na igreja se você vai demonstrar como manda a Bíblia. Tá me julgando. Aí eu fico, caramba, o que eu vou fazer aqui dentro então? Como é que a gente é crente aqui dentro se a gente... A Bíblia manda. Demonstrar é aconselhar pessoalmente, exortação coletiva, e a demonstração é mano a mano, com tudo que tem irmão, vamos vigiar, irmão, vamos vigiar. Aquele mano a mano, e muitas das vezes isso não pode acontecer, porque tá me julgando, e aí fica complicado de viver. Você sabe que nós temos o direito de julgar. Sim, mas o povo é que não quer. Vocês têm que A Bíblia manda. Julgar, me colocando como melhor. Não. Para o seu bem-estar, eu estou julgando sim, você está errado. Avisar, o caminho que você está seguindo vai dar problema. Mas nesse momento aí, ó, na situação, tem que mudar. E aí a gente entra naquela situação, né? A Bíblia proíbe você, vamos colocar aqui, o pastor colocou ali, mas deixa eu ser mais bíblico, mais afiado. A Bíblia proíbe você julgar até o irmão, mas a conduta dele não pode chutar. A conduta dele bica. O Tiago fala, não julgue seu irmão. Mas irmão, isso que você está fazendo está errado. Isso aqui. Mas às vezes, sabe o que acontece? O crente e o pecado estão tão entrelaçados, e quando você fala do pecado, o crente entende que você está falando dele. Porque eles estão assim, ó. Ele não consegue separar que o que eu estou falando é de algo. Ele entende que eu estou falando dele. E algo não tem nada a ver. Por amor a você, eu vou detonar isso daqui. Você está falando mal de mim. Oh, cara, pelo amor de Deus, você, isso é isso. Não. Ele está tão assim, um cutícula, que eu fico, meu Deus do céu. Então é difícil. Essa é a problemática de você exortar, aconselhar o irmão. Às vezes ele está tão envolvido com o pecado, tão envolvido, que ele não consegue desassociar o que ele faz de quem ele é. E aí, meu irmão, você tenta... E lascou, meu irmão. Aí você tem que ter uma paciência de Jó, para tentar, num jejum e oração, para conseguir separar o crente das atitudes dele, para que a gente possa, de um ponto de vista externo, os dois juntos do lado do outro olhar. Cara, aos olhos de Deus está certo. E rapaz, olhando daqui, rapaz, eu estava fazendo isso aí, cara. Tu estava metendo o pé na jaca. Mas só quando ele vem pro meu lado, que ele olha a luz da Bíblia, que ele consegue. Enquanto ele está lá junto, misturado na lama, no vômito, né, Castelo? No vômito, na lama, ele não vê que está errado. Aí tem que ser Deus para revelar. Deus que tem que fazer, porque a gente tenta por aqui. Entender que ele será julgado pela conduta. Sim, a gente avisa. Está me julgando? A conduta. Quem está fazendo isso aí é quem? Quem está fazendo isso aí? O cachorro? Eu vou ter que julgar quem está fazendo. Orientando, estou te orientando, irmão. Se continuar no caminho que você está, não vai dar certo. E a pessoa não deixa isso acontecer. Então, quarta característica da igreja especial, oração. Pelo amor de Deus, né? Aquele povo não tinha internet, não tinha WhatsApp, Facebook, Instagram, não tinha televisão, não tinha Big Brother, não tinha nada. Vamos orar, vamos buscar poder de Deus. Vamos se encher, vamos falar em língua, vamos nos alegrar no Senhor. Não tinha futebol, não tinha campinho, não tinha pracinha, não tinha surf, não windsurf, não tinha bodyboard, não tinha vôlei, não tinha futebol. O que seria dos homens se não houvesse futebol? Eu fico imaginando os homens sentados num lugar se não tiver futebol para lá, um olhando para a cara do outro, um olhando para o teto. Não sai nada, jogo vazio. Não pode falar nada. Antigamente os homens falavam de negócios, de comprar, de investir, de investimentos, de comprar, de melhorar, de tal. Hoje não. Para investir, comprar, trocar, via negócio, né? Vamos enriquecer junto, vamos abrir um negócio. Hoje, se tirar o futebol. E aí? Tranquilo?
não tem nada, não sai, não tem... Revira do lado da cabeça, não tem nada, não tem um assunto. Não fala alguma coisa, a não ser falar de Bolsonaro, mas não, pelo amor de Deus. Sangue do Cristo Cordeiro tem poder. Mas é complicado. Então a oração, os cristãos primitivos dedicavam-se às orações com regularidade e fervor, que às vezes duravam a noite inteira, produzindo resultados maravilhosos. Então eles se dedicavam à oração. Era um momento de estarem juntos, clamando, pedindo provisão, pedindo resultado, pedindo livramento, pedindo maranata. Então era normal, era natural, fluía. Número 5, sinais, maravilhas e milagres, os dons espirituais em operação. Essas manifestações acompanhavam a proclamação do Evangelho no poder do Espírito. Escutem, muita gente tem essa dificuldade, irmão, de entender isso. Todo início de obra é marcado por milagres, maravilhas e poder. Isso é história. Depois de um tempo, ele diminui. Irmão Cláudio, por quê? Porque a partir do momento que todos estão salvos em Cristo Jesus, essas manifestações vêm pela obediência à palavra. Acabou. No início, para juntar o povo, para formar, depois que formou o ministério, formou a igreja, departamentalizou, é histórico, é só ver a história. Diminui. Continua acontecendo, mas não igual no início, na abertura. A história, se a gente pegar todas as histórias das fundações de todas as igrejas, são marcadas. Seu início, primeiros 5 anos, maravilha. Pode ver essas igrejas que a gente tem aqui, Deus é Amor, Universal, Internacional. Olha a história, os 5 primeiros anos, só para atrair o povo e formar a igreja. Depois, a coisa acontece a nível de obediência. É histórico, é fato. Eu não discuto isso, não fico nem um pouco, né? Eu não vejo mais, eu não vejo mais porque mudou. A dispensação mudou. Agora a coisa é pela obediência. Agora é pagar preço para ver a glória de Deus. No início vem de graça, depois é igual o novo convertido. Quando o novo convertido chega, Deus reza. Meu Deus, dá até inveja. Gente, eu fico, Jesus me liberta disso. O cara chegou ontem, tu já deu um negócio para ele, eu tô aqui no tempão. Misericórdia. Aí Jesus fala, porque ele é novo convertido, é para dar força, para dar... Jesus me liberta, agora a vitória do meu irmão é minha vitória. Pô, chegou outro dia, ainda tá mancando Jesus. Não, a vitória do meu irmão é minha vitória. Pô, ainda fala com gíria, ainda tem jeitinho. Não, a vitória do meu irmão é minha vitória. Irmão, a luta é travada, irmão, é travada. Não é fácil não, tá? Então, abra o coração para os irmãos. Número 6, uma característica da igreja, a perseguição. A proclamação do Evangelho com poder dava origem à oposição religiosa e à secular. Por isso que parou-se de pregar o Evangelho, por isso que parou-se de avançar, porque quando a gente ataca o terreno do inimigo, ele ataca o nosso terreno também. Por isso que se para, por isso que não se avança. A gente já conseguiu o nosso pedacinho de terra, tá igual o Samar, vou defender. Cara, mas Deus quer que você conquiste mais. Não, tá bom aqui. Irmão, o grupo das irmãs tem lugar para botar mais umas 30. Não, tá bom, 10, tá bom. Não, tá bom, pelo amor de Deus. Meu marido, minha filha, eu tô com o netinho agora, não. Tá bom, 10. Eu fico, Número 7. A ordem judaica gentia. Do começo ao fim de Atos, o Evangelho alcança primeiro os judeus e depois os gentios. Foi assim que Jesus orientou. Número 8, as mulheres, a menção especial das mulheres dedicadas à obra contínua da igreja. Irmão, não tem como. Irmão, minha mãe uma vez chamou assim, você é machista. Eu falei, mãe, o conceito machista nem existia na Bíblia. Mas deixa eu explicar um negócio. Se a mulher soubesse o lugar dela, muita coisa não estaria do jeito que está. Porque ela foi chamada para ajudar a gente a acertar o passo. Ela foi chamada para ajudar. O cabeça é você, mas quem deu botou para te ajudar, o cabeção. Se o homem soubesse disso, e desse ouvido, passasse a limpo antes de fazer as coisas, muita burrada a gente não fazia. A mulher para nos ajudar a fazer a obra, a mulher para ajudar na igreja, é tremendo. O problema é que nós temos direitos iguais e responsabilidades diferentes.
É aqui que dá o problema. A mulher tem direitos iguais aos dos homens, igual, mas deveres diferentes. Eu não vou entrar em determinadas passagens bíblicas que vai trazer problema aqui para a igreja. Mas a igreja católica começou a dar um poder às mulheres por causa de Maria, e a igreja evangélica quis copiar. Não é poder, é reconhecimento da utilidade e de que não dá para fazer sem a ajuda delas. Eles conferiram poder, e a Bíblia não confere poder de governo, confere poder de auxílio ao governo. Isso é provado psicológica, científica, historicamente. Ataxerxes, a mulher loprou com ele. Quem que o reino os ministros chegaram a Ataxerxes? Resolve isso daí. Porque se essa moda pegar teu reino, essa história está na Bíblia. Está na Bíblia. Mas o homem pode ser até o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Ela gira, quem gira a cabeça para o lugar onde quer, é o Espírito Santo. Quem guia é o Espírito Santo. Mulher não é pescoço, não é. Quem é o Espírito Santo. Não, a mulher é coroa, porque está acima do homem. Coroa é distintivo de nobreza. Significado, a maneira como a mulher vai, a maneira como a mulher vem, a maneira como ela se comporta, honra ou desonra o seu marido. Isso é ser coroa. Tem uma mulher aí que quando ela passa, é a esposa do Zé Ruela, do Zé Mané, do boi. Que eu só sou homem, a minha mulher não andava desse jeito aí. Mulher coroa, a vida dela tem que honrar o marido, tem que enfeitar a cabeça do marido, não é enfeitar a cabeça do marido, não é enfeitar a cabeça do marido, não, a mulher enfeite da cabeça do marido, não é para ela enfeitar a cabeça do marido. O pastor está procurando quem está fazendo mão aí, olha o olho dele, olha o olho de Tandera, olha o olho de Tandera, olha o olho de Tandera. Então, mulheres, vocês não são tudo na vida, mas a vida perde a graça sem vocês. Então, não dá para fazer a obra sem vocês não. Não dá para fazer a obra. Só ela deu glória. Só ela deu glória, né? Só ela deu glória. Então, eu reconheço como servo de Deus a missão, a função, e é isso mesmo, não adianta, irmão, não tem como fazer sem a ajuda dela, não tem. Deus determinou, Deus colocou, a gente tem que dar um jeito de contar com a ajuda dela. 9, triunfo, barreira alguma nacional, religiosa, cultural, racial, nem oposição, nem perseguição puderam impedir o avanço do evangelho do reino. Hoje, meu Deus do céu, irmão, qualquer coisinha para a igreja. Mas vocês não estão entendendo. Qualquer coisinha para a igreja. Minha esposa está ali de testemunho, o Espírito Santo de Deus está aqui, tem profetas, tem vasos aqui que, se eu estiver mentindo, pode levantar e me repreender, porque a repreensão da minha pessoa aqui gerará temor e edificação para a igreja. Chegamos numa igreja, 5 andares, dava mais de 1000 pessoas, tinham 80. Chamei para fazer evangelismo, foram na primeira semana, foram na segunda semana, foram na terceira semana. Quando eu chamei para entrar na favela, para entrar nas bocas de fumo, para fazer a obra do Senhor, nos locais onde precisava realmente do Senhor, ninguém foi comigo. E eu e minha esposa fizemos essa obra durante 7 anos sozinhos. A igreja não me acompanhou. Por quê? Cheguei, irmã, por que a gente não vai hoje? Temos que ensaiar para a festividade. Na agenda da igreja estava escrito assim: janeiro, ensaio para a festividade em fevereiro. Fevereiro, ensaio para a festividade em março. Março, ensaio para a festividade em abril. Abril, ensaio para a festividade em maio. Maio, e a obra? Aí, isso aqui é obra? Ensaiar para a festividade é obra? Aqui é. Elane, vamos fazer o nosso, deixa esse povo para lá. Um ensaio impediu o avanço da igreja. A igreja de Deus, barreira alguma nacional,
religiosa, cultural, racial, nem oposição, perseguição puderam impedir o avanço da pregação do Evangelho do Reino. Um ensaio para a igreja hoje. Um chá de irmãs para a igreja hoje. Eu fico olhando assim, que poder essa igreja tem? Que ensinamento essa igreja tem? Que vida de oração essa igreja tem? Que Espírito Santo essa igreja tem? Né? Características especiais? 9, só 9. A Teostila foi bem misericordiosa. Princípio hermenêutico. Para terminar, quem considera o conteúdo do livro de Atos como se pertencesse a uma outra era bíblica e não como padrão divino para a igreja e seu testemunho durante todo o período que o Novo Testamento chama de últimos dias. Então existe um grupo que acha que Atos dos Apóstolos está fora, está deslocado, foi escrito depois. Cada um vai dar conta de si. O livro de Atos não é simplesmente um compêndio de história da igreja primitiva. É o padrão perene, solene, santo para a vida cristã e para qualquer congregação cheia do Espírito Santo. Deveria, né? Os crentes devem desejar, buscar verbo, ação e esperar como norma para a igreja atual todos os fatos vistos nos ministérios e na experiência da igreja do Novo Testamento, exceto a redação de novos livros para o Novo Testamento. Não pode estar escrevendo livro, mas o restante, perseguição, poder, unção, avivamento, evangelismo, tem que ser normal. Esses fatos são evidentes quando a igreja vive na plenitude do poder do Espírito Santo, aquilo que eu falei. Quando está realmente na plenitude, esses sinais têm que acompanhar essa plenitude. Ok? Por isso que a gente é contra movimento. Porque movimento, ó o movimento. Ó o movimento. Urubu! E geralmente da onde ele está rodeando tem algo de podre no meio. O urubu também se movimenta, ó. Norte, sul, leste, oeste, ó. Olha como é que ele se movimenta. Aí dá uns rasantes, dá uns profundos. O movimento da igreja é isso, ó. Isso é o movimento da igreja. Avançar. Isso aqui é caminhar 40 anos no deserto. Isso aqui, geralmente o urubu quando está fazendo isso aqui é porque tem algo de podre no meio. Isso é lógica. Não preciso só parar, analisar e ver. Avanço é movimento. Isso aqui é marcar passo. Isso aqui é marcar passo. Isso aqui é marcar passo. Isso aqui, ó. Jerusalém, Judeia era maior do que Jerusalém. Samaria, oposição. E até os confins da... Primeiro ano da igreja, Jerusalém. Segundo ano, terceiro ano, quinto ano, mata Tiago. Mas mata Tiago. Aí se espalhou um pouquinho. Aí chegaram até Samaria. Aí pararam em Samaria. Libera Paulo. Não, chama Paulo. Um jeito, dá carta para ele. Manda matar essas pragas todas. Rapidinho o negócio espalhou. Olha a história. 5 anos, Jerusalém. Água pelo artelho. Ezequiel. Ai Deus, vocês não estão entendendo, né? Começa a matar. Começa a dar uma paulada nos 2 ou 3 aí. Aí o povo... Samaria. Aí para de novo. Aí. Libera Paulo. Paulo matando. Rapidinho. A igreja não entende. A gente ora tanto, a gente canta tanto, louva tantos louvores tão lindos, a gente usa roupas tão lindas. Eu não sei o que está acontecendo. Senta aqui comigo, filho, que eu vou te explicar o que está acontecendo. Senta aqui. Eu 2 tempos te revelo tudo que está acontecendo. Estou falando da história, tá, irmão? Não é uma coisa do irmão Cláudio, não. Em Atos, né? Nada. Em Atos dos Apóstolos e no restante do Novo Testamento indica
que os sinais, maravilhas e milagres dos dons espirituais e o padrão apostólico para a vida e o ministério da igreja cessariam repentino de uma vez no fim da era apostólica. O que todo mundo fala? Acabou, irmão, acabou, não tem mais poder, não tem mais dom, não tem mais nada, a igreja não tem mais nada, não precisa dessas coisas todas, não precisa mais nada disso. Só que não tem. Irmão Cláudio, tudo bem, não tem no livro de Atos dos Apóstolos. Tem mais alguma passagem que corrobora com isso? Tem. Atos dos Apóstolos capítulo 3, a partir do versículo 19, eu acho. Mas ali Pedro fala: o que vocês veem é para vós, para vossos filhos, para os filhos dos vossos filhos, para as vossas gerações e para tantos quantos o Senhor chamar. Pedro fala: isso aqui é para todo mundo, por todas as gerações. O problema dos intérpretes é que eles ignoram esse versículo. Eles vão para o último versículo de Atos e esquecem lá a lei do princípio, que a gente ensinei, né? A lei a primeira referência. Eles esquecem. Pedro falando: isso é para vocês, para os vossos filhos e para todas as que Deus vai chamar. Então, irmão, não abra mão. O que é o avivamento? O que eu falei na primeira aula? Que os maiores teólogos da modernidade falam: avivamento para a igreja seria voltarmos a Atos dos Apóstolos. Se conseguirmos voltar a viver como eles viviam, nos mover como eles se moviam, tá ótimo. Não precisa invencionice, raio laser, luz na igreja. Se a gente conseguir voltar, já tá 10. Conseguir voltar a ser Atos dos Apóstolos, tá bom pra caramba. Mas a gente tem essa dificuldade. O mundo já corrompeu demais a igreja e fica difícil. Não é impossível. Mas quer avivamento, irmão? Ora por Atos, para voltar a ser Atos dos Apóstolos. Ora para voltar a ver o que víamos em Atos dos Apóstolos. E aí estaremos realmente vivendo um avivamento na presença do Senhor. Quem tem oferta, quiser ofertar, está aqui o nosso novo ofertário. Pastor, dou por encerrada a aula. Irmão, ficou a folha de trás. Semana que vem a gente vai começar. A gente lê a folha de trás e começa Romanos. Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. A apostila já está aqui, mas eu não vou dar porque a gente ainda tem uma folhinha, a última folha. Leia, irmão, vê se tem alguma dúvida, tira dúvidas com o irmão Cláudio, pergunta: irmão Cláudio, eu li, não entendi, para a gente estar crescendo na graça e conhecimento. Pastor, fazendo aquela reunião para a gente passar a limpo coisas a respeito do reino de Deus, da obra do Senhor. E Atos dos Apóstolos está aí, para te ajudar a se encontrar.